pessoal, estamos começando mais um módulo do nosso curso de Elementos de Álgebra, onde a gente está estudando estruturas algébricas abstratas. Nos primeiros módulos a gente viu vários exemplos de estruturas algébricas e a gente focou em um específico, que foi o exemplo da estrutura de grupo, né? Então a gente estudou o que é o grupo, um grupo de um ponto de vista abstrato. Aí a gente viu vários exemplos de grupos e finalmente a gente exemplificou, ilustrou um pouco a ideia de que um grupo codifica simetrias de um determinado tipo e aí ele age em espaços onde ele faz com que essas simetrias apareçam, né? Permite com que a gente enxergue essas simetrias em espaços e isso é útil para resolver muitos problemas, tá? Estudar as simetrias através de grupos. Agora a gente vai estudar uma outra estrutura algébrica que é uma espécie de extensão da ideia de grupo, né? O que a gente vai fazer é colocar mais uma operação no jogo. O grupo tem somente uma operação, né? E suas propriedades com relação a essa operação. A gente vai estudar uma estrutura chamada anel, onde nós vamos colocar mais uma operação e vamos estudar como essas duas operações conversam entre si. Vamos fazer isso? Então, eu vou começar da definição de anel, começar dizendo para vocês o que é um anel. Eu desde já digo que nossos anéis vão ser o que às vezes se chamam na literatura de anéis com unidade. Às vezes é comum, razoavelmente usual também estudar anéis sem unidade, mas nós não vamos fazer isso, tá? Então os nossos anéis serão todos com unidade, eu não vou enfatizar isso, eu vou dizer só agora que os nossos anéis são de fato anéis com unidade, tá? Então o que é um anel para a gente? O que é um anel com unidade? É um conjunto não vazio, aqui chamado R, e nesse conjunto tem duas operações binárias, não só uma, como no caso de grupos, duas operações binárias. Uma delas a gente vai chamar de soma e a outra a gente vai chamar de produto, tá? São operações abstratas, isso são só nomes. E as propriedades que essas operações têm que satisfazer são as seguintes. O conjunto R com a soma, ele tem que ser um grupo abeliano, ou seja, um grupo comutativo, que é exatamente o que a gente definiu na semana passada, né? O que a gente estava conversando sobre o que é um grupo comutativo e quais propriedades a operação do grupo tem que satisfazer para que o grupo mereça este nome. Então, um anel, antes de mais nada, ele é um grupo comutativo, a identidade dessa operação de soma vai ser denotada pelo zero. E agora vamos falar do produto. Então, a soma faz com que o conjunto seja um grupo comutativo. E o produto? Bom, o produto é associativo e ele tem uma identidade. Existe um elemento no anel que o produto de qualquer outro elemento do anel por esse em qualquer ordem é exatamente o elemento dado. Então, A vezes 1 tem que ser igual a 1 vezes A, que tem que ser igual a para todo elemento A do anel. Então, soma e produto, soma forma grupo abeliano, produto é associativo com identidade, e aí a gente vai pedir uma coisa que conecte essas duas operações, que é justamente a distributividade. Então, você tem duas distributividades. Se você fizer o produto de A por B mais C, você tem que fazer a distributividade do produto sobre a soma. Produto de A por B mais C é AB mais AC. Se você tem A mais B vezes C, você precisa fazer a distributividade da soma sobre o produto, ou seja, A mais B vezes C é AC mais BC. É importante enfatizar, pessoal, que nem todo anel tem produto comutativo, tá? A soma é sempre comutativa, mas o produto pode não ser. Quando ele é comutativo, o produto, a gente diz que o anel é comutativo. Então, o adjetivo comutativo para um anel é para o produto. É para a operação de produto do anel, tá bom? Vamos rever, então, na família de exemplos que a gente já conhece, quais daqueles eram anéis. Então, o conjunto dos números inteiros com a soma e produtos usuais, né, com a soma e o produto usuais, é um anel comutativo. Por quê? Porque números inteiros com a soma formam um grupo abeliano, produto de números inteiros é associativo, o 1 é um elemento de identidade para o produto de números inteiros e, portanto, vale distributividade. Portanto, este cara é um anel e ele é comutativo porque produto de números inteiros é comutativo. O conjunto dos números inteiros módulo n, ou seja, esse conjunto finito, com a soma e o produto de classes de equivalência, como a gente definiu anteriormente, também vai ser um anel comutativo. Também vai satisfazer as propriedades de anel comutativo. Um outro exemplo de anel
é o conjunto das matrizes quadradas com coeficientes reais, onde a gente toma a soma e o produto usual de matrizes. Então, esse anel vai ser não comutativo quando n é maior ou igual a 2, porque o produto de matrizes, em geral, né, quando não são matrizes 1 por 1, o produto de matrizes é não comutativo. Se você faz a matriz A vezes a matriz B, isso é diferente, em geral, de fazer a matriz B vezes a matriz A. Tudo bem? Então, conjunto dos inteiros módulo n com soma e produto de classes é um anel comutativo. Conjunto de matrizes quadradas com coeficientes reais com soma e produto de matrizes é um anel não comutativo. Muito bem. Agora, assim como a gente fez no caso de grupos, a gente vai provar algumas identidades, algumas propriedades básicas de um anel. Essas propriedades são importantes porque elas decorrem só da definição do anel, então elas são uma consequência só daquela lista de propriedades das operações de um anel, e então elas se aplicam, elas são válidas para qualquer anel. Na hora de provar uma propriedade dessa, a gente não pode pegar um anel particular e provar, né, dizer que essa propriedade é válida nesse anel. A gente está provando algo que tem que ser consequência tão somente da definição de anel e das propriedades que aparecem na definição de anel. Então, a primeira dessas propriedades é provar que 0 vezes qualquer coisa num anel dá 0. Tudo bem? Então, isso pode parecer, nossa, ele quer provar que 0 vezes alguma coisa dá 0, mas cuidado, eu não quero provar isso para números reais. A gente sabe que o número real 0 vezes qualquer número real dá 0. Isso a gente sabe, tranquilo. O que a gente não sabe ainda é que se eu pegar um anel qualquer, pode ser um anel de matriz de inteiros módulo n, né, ou outros anéis mais sofisticados que a gente vai encontrar, que num anel qualquer essa propriedade é válida. Essa propriedade não participa da definição de anel e, portanto, se ela é uma propriedade que vale para todos os anéis, ela precisa ser uma consequência da definição. Então vamos ver como que a gente, só usando a definição de anel, consegue provar que 0 vezes A é igual a 0, que é igual a A vezes 0 para todos os elementos do anel. Fazer produto com 0 em qualquer ordem dá 0. Então a demonstração é assim: A vezes 0 é a mesma coisa que A vezes 0 mais 0. Por quê? Porque a gente sabe que o 0 é o elemento neutro da adição, então se eu faço 0 mais qualquer coisa, dá qualquer coisa, ou seja, 0 mais 0 tem que dar 0. Então, a passagem A vezes 0 igual a A vezes, entre parênteses, 0 mais 0, é porque o 0, usando a propriedade que o 0 é a identidade aditiva. Agora, a gente sabe que o produto distribui sobre a soma, então, A vezes 0 mais 0, por distributividade, é A vezes 0 mais A vezes 0. Chegamos na equação A vezes 0 igual a vezes 0 mais A vezes 0. Né? A vezes 0 é igual a A vezes 0 mais A vezes 0. Só que eu sei que num anel existem inversos aditivos. Então, eu posso subtrair dos dois lados desta minha equação o elemento A vezes 0, ou melhor dizendo, somar os dois lados dessa equação com menos A vezes 0. E agora, utilizando que menos A vezes 0 é o inverso aditivo de A vezes 0, A vezes 0 mais menos A vezes 0, este lado de cá cancela e dá 0, e deste lado de cá cancelam 2A vezes 0 e sobram só A vezes 0. Então, a gente ganhou A vezes 0 igual a 0. Tá? Então, a existência do inverso aditivo me permite pegar a equação A vezes 0 igual a vezes 0 mais A vezes 0 e cancelar. Esse cancelamento, atenção, este cancelamento é porque eu estou somando dos dois lados o inverso aditivo de A vezes 0. Quando eu somo dos dois lados o inverso aditivo de A vezes 0, sobra deste lado aqui só 1A vezes 0, porque tinha 2, o outro cancelou com 0, e sobra deste lado aqui o 0, porque só tinha 1, ele cancelou e deu 0. Então, se A vezes 0 é A vezes 0 mais A vezes 0, é porque A vezes 0 é 0. E assim a gente demonstra, usando apenas a definição de anel, que o produto por 0 em qualquer ordem num anel, mesmo num anel não comutativo, o produto em qualquer ordem com 0 dá 0. Tá? Outra propriedade, pessoal, é que se você pegar o inverso aditivo de A, o elemento menos A, e multiplicar por B, isto é a mesma coisa que o inverso aditivo de A vezes B. Ou seja, menos A vezes B é menos A vezes B. O inverso aditivo do produto de A com B é o inverso aditivo de A produto com B. Ou o produto de A com o inverso aditivo de B. Então, vamos provar que menos A vezes B
é a mesma coisa que A vezes menos B, que é a mesma coisa que menos A vezes B, tá? Então, essa propriedade que diz que, né, que parece que está dizendo que este sinal tipo sai aqui dos parênteses, né? Atenção com interpretar corretamente o que ela quer dizer. Então, a demonstração é assim. Se eu quero provar que menos A vezes B é o inverso aditivo de A vezes B, o que eu faço é somar menos A vezes B com A vezes B. Se essa soma der zero, é porque menos A vezes B é de fato o inverso aditivo de A vezes B. E a gente sabe que num grupo os inversos aditivos são únicos. Então, se menos A vezes B é inverso aditivo de A vezes B, ele tem que ser o próprio inverso aditivo de A vezes B, que é o menos A vezes B, tá? Com A vezes B entre parênteses. Então, eu simplesmente faço menos A vezes B e somo com A vezes B e tenho que provar que isso dá zero. Aqui eu uso a distributividade, né? Menos A vezes B mais A vezes B é, por distributividade, menos A mais A vezes B, né? Menos A vezes B mais A vezes B, que é o que está escrito aqui, ó. Só que agora menos A mais A dá zero, porque menos A é, por definição, o inverso aditivo de A, e 0 vezes B, como a gente acabou de provar, dá zero. Legal, provamos que menos A vezes B é, de fato, o inverso aditivo de A vezes B. Então, isso quer dizer que menos A vezes B é o inverso, é menos, entre parênteses, A vezes B, tá? O outro caso, com produto na outra ordem, tem demonstração análoga portanto, eu não vou escrever, mas é exatamente a mesma demonstração. Note, pessoal, que se a gente colocar no lugar do elemento A aqui a identidade da multiplicação, o 1, então a gente provou que menos 1 vezes A é exatamente menos A. A gente provou que acontece num anel qualquer a mesma coisa que acontece no anel de números reais, né? Se você faz menos 1 vezes um número real, dá menos este número real. Isso é verdade num anel qualquer. Menos 1 vezes A é exatamente menos A. Por causa da propriedade que a gente provou, porque menos 1 vezes A é o inverso aditivo de 1 vezes A, e 1 vezes A é A. Então, menos 1 vezes A é o inverso aditivo de A. Tá bom? Bacana, né? Viram? Agora, a famosa propriedade que diz que o produto de menos A por menos B é o produto de A por B. Isso é quando a gente aprende isso para números reais, né, ou para números inteiros, a gente fala que produto de menos por menos é mais. E essa é uma pergunta bem comum para alunos do ensino fundamental, do ensino médio e mesmo no ensino superior. Essa é uma pergunta muito comum, tipo, por que menos vezes menos é mais, né? Por que menos A vezes menos B é A vezes B? E aí existem várias maneiras de responder essa pergunta de jeito intuitivo, mas o que está escrito aqui é a resposta oficial dessa pergunta. Por quê? Porque o que está escrito aqui é que o fato que o produto de menos A por menos B é o produto de A por B, ou digamos que o produto de menos 1 por menos 1 é 1, se você substituir A e B por 1 aqui, é uma consequência inevitável das propriedades das operações de soma e produto. Então, se você quer que as operações de soma e produto tenham as propriedades que elas têm, se você quer que elas sejam associativas e que a soma seja comutativa, equivale à distributividade, etc., você não consegue escapar desta identidade. Você não consegue fugir do fato que menos vezes menos é mais. Pessoal, menos vezes menos é mais porque as propriedades da soma e do produto, em qualquer anel, não só em números reais, não só em números inteiros, em qualquer anel, as propriedades do produto fazem com que esta relação seja necessariamente válida. Então, vamos demonstrar. Menos A vezes menos B. A propriedade que a gente acabou de provar diz que quando eu faço menos A vezes qualquer coisa, isso dá o inverso aditivo, menos, de A vezes qualquer coisa. Então, eu escrevi isso, olha, o qualquer coisa aqui no caso é o menos B. Então, menos A vezes menos B é menos A vezes menos B. Por quê? Porque a propriedade 2 diz que quando eu faço menos A vezes um elemento qualquer do anel, eu posso fazer o A vezes o elemento qualquer e deixar o menos do lado de fora, tá? Então, isso aqui é pela propriedade que a gente acabou de provar. Agora, aplica essa propriedade mais uma vez. A vezes menos B é, pela propriedade que a gente acabou de provar, menos A vezes B. Só que o que deu, então, menos A vezes menos B? Deu o inverso do inverso aditivo de A vezes B. Mas o inverso do inverso aditivo de A vezes B é A vezes B, né, pessoal? A gente já sabe
que o inverso aditivo de AB é menos AB. Então, o inverso do menos AB tem que ser o AB. Aqui está escrito que o inverso aditivo de menos AB é AB. Está escrito que se eu somar AB com menos AB, dá zero, que é consequência da definição de anel. Tudo bem? Pessoal, será que num anel é possível que a identidade multiplicativa seja igual à identidade aditiva? Ou seja, que 1 seja igual a zero? A resposta é sim, mas só num caso. 1 é igual a zero só num caso muito trivial. É quando o anel só tem um elemento. O anel é feito só do zero. E aí, tipo, 0 mais 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, porque essa é a única operação binária, as únicas operações binárias que você pode pôr. Mas isso forma um anel. E por que você não pode ter um anel que não é esse aqui, que só tem um zero, com 1 igual a zero? Porque quando 1 é igual a zero, se você pegar um elemento qualquer, ele é igual a ele vezes 1. Só que se o 1 for igual ao zero, A vezes 1 vai ser igual a vezes zero. Só que a gente provou que A vezes zero é zero. Então, A tem que ser sempre zero. Então, num anel em que o 1 é igual ao zero, todos os elementos são iguais a zero. Então, a vida não é tão triste porque 1 igual a zero só acontece no caso do anel de um elemento. Aí a gente tem o conceito de subanel, que é simplesmente um subconjunto dentro de um anel, que ele mesmo é um anel com as operações do conjunto grande. Então, se você pegar um subconjunto e colocar lá a mesma soma, o mesmo produto, o mesmo zero e o mesmo 1, e der um anel, é porque esse subconjunto é um subanel, subconjunto não vazio. Então, por exemplo, os números inteiros com a soma e o produto são um subanel dos números reais com a soma e o produto, né? Porque se você colocar os números inteiros com a soma usual e o produto usual, eles por si são um anel, mas este anel está dentro dos números reais com as mesmas operações, né? Com a mesma soma e o mesmo produto, e os mesmos elementos 0 e 1. Então, se você restringir dos números reais só para os números inteiros a soma e o produto, você vai ganhar um anel, com essa restrição, você vai ganhar um anel, que é o anel dos números inteiros, e é por isso que a gente diz que os inteiros formam um subanel dos reais. Assim, pessoal, a gente termina a nossa aula inicial sobre anéis, né? Definimos a estrutura e vimos algumas propriedades básicas, e vamos continuar a estudar os anéis e descobrir que existe muita coisa bacana em torno da teoria de anéis. Eu espero vocês na próxima aula. Um forte abraço.